Este é o nosso trabalho de arquitetura de sistemas operacionais. A gente escolheu o tema gerenciamento de memória RAM. Né? Sou eu, Carlos Eduardo Antônio Ferreira, e o meu colega Gabriel Carvalho. Então, esse aqui é o painel geral, né, do sistema operacional NanVinx, e a gente vai tratar mais especificamente da parte de Virtual Memory System, né, que a gente vai trabalhar com a memória. A gente vai trabalhar com gerenciamento de memória e especificamente pela paginação do usuário, porque se a gente for pegar todo o sistema de qualquer um dos sistemas que foi mostrado pra gente, vai dar muita linha de código, vai ser gigantesco. Então a gente pegou não só a parte do gerenciamento de memória, mas também um pequeno pedaço dele. E antes disso, a gente vai mostrar para vocês no vídeo como que a gente vai imprimir um pequeno código para compilar e assim a gente vai explicar um pouquinho mais sobre. Então, essa aqui é a página do GitHub, do NanVix, né? Onde a gente pode ver as instruções para poder instalar e utilizar o NanVix. Então, todas essas operações a gente teve que fazer para poder rodar ele na nossa máquina. Para mostrar o que a gente fez de modificação, no caso para executar uma aplicação teste, uma aplicação simples, o que a gente teve que fazer? A gente veio aqui em Ubin, criou um diretório, e nesse diretório a gente colocou o nosso código, um código aleatório, uma aplicação de teste, onde a gente simplesmente mostra o resultado da multiplicação de 2 por 3. Né? No caso, vai aparecer o resultado da multiplicação 6 aqui. Vai ser printado na tela. E como né, modificação adicional, a gente precisa vir também aqui no Makefile. E nesse Makefile, a gente segue a mesma lógica aqui, né, que são parâmetros para compilação do código. A gente coloca, multiplica aqui também seguindo a mesma lógica, e aqui também. Né? A gente coloca esse multiplica ali em builds multiplica para compilar, depois dele compilar com as flags do make, ele vai colocar na pasta dos binários, no diretório ali, um traço O, bin barra multiplica, e também ele vai colocar, ele vai transformar, colocar no, acho que atalho, link de biblioteca. E Isso. ali no Builds Everything ele só fala o que precisa buildar quando está selecionado com All. E ali em cima com Phone é só basicamente para evitar conflitos. Isso. Isso mesmo. E depois de fazer essas mudanças, é necessário né, ir com o terminal até o diretório raiz do Nanvix, e a gente precisa usar os comandos make nanvix. Isso é indicado lá na página do GitHub também, que está nas instruções. E o make image, né, para gerar a imagem. Tá. Depois a gente tem que rodar o Nanvix. O comando para rodar o Nanvix seria esse bash tools run.sh. Então aqui a gente já está na telinha do Nanvix. Para poder acessar aquele programinha que a gente colocou, basta colocar o mesmo nome que a gente colocou na pastinha. Então, multiplica. Apareceu exatamente o resultado que a gente estava esperando. Né? Aquele print que a gente deu lá no código. Resultado da multiplicação, 6. Ele só apareceu multiplica porque e resolveu multiplica porque como ele colocou na pasta binário e a pasta binário tá configurada como variável de sistema, então acaba que todo programa que for colocado lá ele vai ser executado de forma convencional, né? Para verificar a pasta onde é que ele está, inclusive não está no diretório raiz ou qualquer diretório que você executar, tá na pasta binário e na pasta binário tem Pode ser esse visto programa. aqui. Além do link, né, também que está na pasta de library. Isso.
Então essa é a nossa, seria a nossa aplicação teste, uma aplicação simples, né, que a gente conseguiu rodar no Nuvix para mostrar que a gente conseguiu configurar o ambiente. Voltando agora para a apresentação. Então, continuando, essa aqui é a parte como que é um esquema da memória virtual do sistema. É interessante até perceber que nessa parte, lá vai eu brincando com o mouse aqui. Se a gente perceber aqui que ele é separado em vários pedaços, né? Ele tem alguns pedaços como init rundisk, que é uma parte de configuração. A gente tem esse kernel page pool, que é a parte de paginação, só que para o kernel. O buffer, que também é o mesmo esquema, só que para a questão de HD. E aqui tem um código do kernel com tanto os dados quanto o código em si. E ele é dividido em duas partes. É interessante de ver que isso daqui na verdade está ao contrário. A gente pode perceber aqui, esse é o código de boot, de assembly convencional. Aqui ele vai iniciar, vai dar uma limpeza e vai começar a criar e buildar no tamanho das imagens. Aqui tem uma diretriz aqui, diretriz que ele encaixa o tamanho. E depois disso o que ele vai fazer é colocar os dados. E aqui ele vai começar em 00, depois ele vai para C00, que ele dá esse salto, né? Ele começa aqui, depois ele dá esse salto, aí depois ele coloca a parte do pool gtab, que é essa parte aqui do gpool com os buffers, que ele também dá outros, ele vai para cima, e por fim essa init rundisk, que são as configurações. Então, aqui a gente tem o esquema de memória virtual, onde a gente tem a memória virtual, que por sua vez ela pode ser maior do que a memória física, né? A gente tem o memory map, né, que ele mapeia a memória física, e esse cilindro aqui do lado seria o HD, né? Quando excede o tamanho da memória, os dados eles vão ser armazenados então no HD, como se fosse uma extensão da memória. De primeira parte a gente vai explicar como que funciona essas três etapas, onde é que tem a memória virtual, a memória física e o memoriamento de mapeamento, depois a gente explica a parte do HD. Então a primeira parte interessante de ver é que cada endereço de memória virtual ela é dado por essa quantidade de dados. A gente tirou essa imagem aqui de um documento da Intel, e dos processadores de x86. E primeiro essa parte que é a paginação, e tem a parte do offset. Quando você está trabalhando com uma página de 4 kilobytes, a gente pode trabalhar e fazer uma tabela de mais ou menos 4 kilobytes que vai dar certinho, o que é bem proveitoso. Porque tendo 4 kilobytes, você precisa de 12 bits para trabalhar com o documento, e com isso você também consegue liberar mais 10 espaços para poder trabalhar com isso daqui. E o que acontece é que vai sobrar mais 10 bits. Sobrando esses 10 bits, tem uma terceira abstração, que seria a parte do diretório. Então, a tabela de paginação está toda essa região aqui, que grava várias paginações com 4 kilobytes, e sobrando mais 10 bits, você consegue criar vários documentos, vários diretórios. A gente pode perceber isso no código aqui, onde tem a estrutura de entrada de páginas de diretório, com uma frame saindo de 20 bits, indo para essa região. Novamente a gente também essa mesma estrutura aqui da página da tabela, também saindo com 20 bits, com data frame. Por fim a gente tem os 12 bits completos e a gente consegue o endereço total. É interessante perceber aqui, por exemplo, que cada um desses bits aqui, eles indicam algum valor, alguma informação importante, além do próprio endereço, né? Que é se está presente na memória, se ela está escrita, se ela foi usada pelo usuário, se é reservada, e isso daqui foi definido pelo próprio sistema operacional. É um pouquinho diferente dos documentos que a gente viu da x86, mas é bem parecido, inclusive. Mesma coisa aqui para o diretório de páginas.
Então, a alocação de página, que a gente tem aqui o trecho de código do Navinx. Então, quando a gente precisa alocar uma nova página, seja o kernel em si ou o usuário, né, que requisita. Nesse caso, é do usuário, do kernel tem uma função própria. Isso. Então, é chamada essa função. Né? Então, a gente aloca a memória e depois a gente inicializa o page frame. Né? O page frame representaria aquela tabela do slide anterior. Isso. Tá. O KM7, no caso, ele zera aquela tabela que a gente viu também no slide anterior. Ele inicializa ela toda zerada. Isso. E depois a gente coloca alguns dados, né, como PG present, writable, em que é possível, né, escrever, user, porque foi o usuário que criou, e o A frame. posição do frame. Isso. Do endereço da Isso. memória. E depois A ele dá uma posição. limpada no documento. Isso. Essa daqui é uma outra parte, que seria a alocação do próprio frame. Caso ele consiga alocar o frame, ele vai alocar a página. Então aqui é o código da alocação do frame, que basicamente ele está procurando para ver se tem algum vazio. Se tiver vazio, ele vai indicar qual que é e já vai começar a ficar velho. Isso daqui é para indicar qual que é o mais velho e ficar fazendo troca com HD, que a gente vai explicar um pouquinho depois. Caso essa parte, inclusive, é a parte que verifica se está mais vazio, quantas vezes ele procurou, qual foi a última vez que foi buscado e vai ficando mais velho. E caso não tem espaço, mas tem um muito velho, ele dá o swap, que seria essa funçãozinha aqui que a gente também vai explicar. Se não tiver nenhum, ele vai retornar 0 com um erro. Quando a gente tiver que ler uma página qualquer, basicamente o sistema ele vai rodar essa função aqui, com o endereço da memória e qual que é a região da memória. A gente não explicou a parte da região da memória por conta de focar mais na paginação, mas o que vai acontecer é, primeiro ele vai retirar a parte da página, né, da máscara da página. Depois ele vai tentar atribuir ao usuário aquele endereço para verificar se ele consegue escrever, né? Se ele tem a possibilidade de escrita. Se ele não puder, vai dar um erro de número 1, ele não vai poder acessar aquela parte, está com flag, ele vai dar um erro, né? Um sistema de proteção. Depois disso ele verifica qual é a página salva, e aqui ele começa a ler a página, ele lê todo esse pedaço aqui de tal parte do endereço até o final. Depois ele verifica se é necessário verificar no inode, se for necessário ele lê direto no documento, né? na imagem do próprio HD. Aí no final depois ele simplesmente vai setar o count, que o count basicamente é a variável para poder verificar na leitura, para 0, desde o tamanho da imagem. Ele vai voltar a setinha da leitura da memória. Uhum. Então, esse aqui é o esquema de memória virtual que a gente já viu, né? Mas a gente vai atentar um pouco para o esquema de swap, que é quando falta espaço na memória, então a memória ela é estendida pelo HD. Então aqui, né, a parte do código do swap em disco, a gente cria algumas variáveis ali, unsigned block, uma struct para tabela, uma variável profset, enfim. Ali embaixo, em get kernel page, a gente pega justamente a página do kernel, né? E caso essa operação ali dê erro, a gente vai para esse erro 0, né? Onde retorna lá -1. Ele verifica se ele está tentando colocar algum bloco de kernel dentro. Não pode. No kernel sempre tem que estar na memória. Uhum. Tá. E depois a gente pega ali get free block in swap device, a gente pega esse código aí, pega o primeiro
primeiro bloco vazio, né, o primeiro bloco livre para escrever. Aqui do lado é a parte do código em que diz que esse bloco agora ele foi ocupado. Né? Depois, write page to disk, a gente literalmente escreve o conteúdo da página no disco, né? E caso essa operação de escrita ela dê algum erro, a gente vai para esse erro 2, né? Em que lá embaixo a gente pode ver que ele vai fazer um bitmap clear, né? Se deu erro na operação de escrita, ele vai limpar o conteúdo que ele queria escrever, no caso. E set page as no present, como ele já escreveu aquela página, né, então a gente seta como se não tivesse mais, entendeu? Seta 0. Então seta presente como 0 e dá um flush, né, para limpar a memória, o buffer, no caso. Então o que acontece é que, como esse daqui present está 0, a próxima vez que o arquivo, o programa, ele precisar daquela informação, ele vai pegar essa primeira aqui, que seria a opção que ele quer. Certinho. Muito obrigado, professor. Qualquer dúvida que tiver, ou qualquer informação a mais que for necessário, por favor, avise pra gente. Até mais. Isso aí, até mais.